De volta com o programa Segura Brasil, agora já tomamos a nossa água, já nos hidratamos, relaxamos e agora vamos apertar os cintos e decolar. Respondendo à pergunta que ficou no primeiro bloco, Donato Medeiros, como é que você entrou nesse mercado se você não é nem corretor, nem gerente, nem dono de corretora? Então, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu trabalhava numa agência de publicidade e eu recebi a indicação para ir conhecer o Silvio Toni, da Casa do Corretor, quando a Casa do Corretor tinha 1 ano de vida. Então era uma corretora ainda pequena, tinha por volta de 100 ou 90 corretores internos e a partir daí eu comecei um trabalho de marketing dentro da Casa do Corretor. Então essa minha relação com o mercado de plano de saúde começou com a Casa do Corretor. Eu fiquei por 6 anos trabalhando o marketing da casa. Hoje a Casa do Corretor é uma das maiores corretoras de plano de saúde do Brasil. São milhares de corretores que trabalham lá e tal. E a minha entrada se deu dessa maneira. Então o que eu comecei a avaliar? Eu aproveitei essa oportunidade de trabalhar no marketing de uma corretora que estava começando, mas que tinha a visão de que gostaria de ser grande já desde lá de trás. E comecei a associar os conceitos de marketing, que a gente aprende aquela coisa teórica de como construir uma marca, construir um produto. Eu comecei a tentar fazer uma relação entre o marketing e o mercado de plano de saúde. Porque aí eu comecei a ver como é que funcionava a vida do corretor. O corretor que muitas vezes tem que acordar cedo, pegar ônibus, ele faz aquela venda porta a porta, ele faz a prospecção dele. Então, quer dizer, é aquela carga humana, a rotina do vendedor, aquela coisa extremamente trabalhadora, complexa de você quebrar a rotina, associada àquelas teorias de marketing, de construção de marca, de construção de credibilidade e tudo mais. Então eu entrei no mercado através da Casa do Corretor e hoje nossa agência já fez trabalhos para algumas operadoras, para outras corretoras também. Então dessa maneira a gente entrou no mercado, trabalhando, acredito que seja, se não a única, uma das únicas agências de marketing especializada em trabalho de varejo para plano de saúde. Perfeito. E você percebeu nesse ínterim, enquanto você esteve na casa atuando como o responsável pelo marketing, não é isso? Isso. Nesse período você percebeu a evolução no processo do corpo humano da casa? Consegui perceber, sim, essa evolução no corpo humano, mas eu percebi, mais importante do que perceber essa evolução na Casa do Corretor, eu comecei a fazer associação com o vendedor, especificamente de plano de saúde, independente da empresa a que ele está ligado. Porque aí o que você começa a notar? Existem vendedores que trabalham a venda da forma mais orgânica, mais natural, mais primitiva que existe, que é a venda cara a cara, olho no olho, a venda porta a porta. E tem vendedores que já usam a parte da tecnologia, a disseminação das redes sociais, a internet, o Google, o AdWords, enfim, essas ferramentas digitais para poder gerar a prospecção e a partir daí o vendedor iniciar um trabalho. Então eu comecei a perceber que existe um leque muito grande para o corretor poder buscar a venda. E aí eu comecei a perceber o seguinte, tanto o vendedor, eu acho que essa é a grande sacada para o vendedor que está assistindo a gente é perceber isso. Tanto o vendedor que faz um bom trabalho com porta a porta, ele tem um ganho bom, ele tem a venda dele boa, ele consegue bater a meta dele. E o vendedor que trabalha com as mídias digitais, que busca a internet como principal ferramenta de prospecção, ele também tem ganhos bons, também bate as metas, ou seja, não é a ferramenta que o vendedor usa ou o meio de vender que ele escolheu que determina o sucesso do vendedor. Comecei a perceber que tinha outra coisa por trás do processo de venda que conseguia fazer esse vendedor atingir o sucesso. E qual é? É justamente o vendedor saber quebrar a trava mental, saber acordar todo dia de manhã e quando ele abrir a janela, em vez dele olhar e falar, nossa, começou mais um dia cinza, é ele abrir a janela e falar, eu tenho mais uma oportunidade de fazer hoje o melhor que eu fiz ontem. Eu posso ser melhor hoje. Eu posso fazer a mais. Eu posso fazer aquele pouco a mais, que é o pouco a mais que faz ele bater a meta. O que diferencia o vendedor medíocre, vamos só fazer uma... Medíocre não significa ruim, Sim. Medíocre é que está na média. Mediano, né? É mediano. O que diferencia o vendedor medíocre do vendedor excelente não é muitas vezes o nível de argumentação que ele tem. Às vezes o vendedor ele tem o mesmo nível de argumentação.
Só que tem um vendedor que quando dá 6 horas, ele desliga o telefone e vai embora. E tem outro vendedor que ele não vai embora enquanto ele não ouvir um sim. Então a perseverança, a decisão de que você vai bater uma meta, são fatores muito mais importantes para que você possa bater essa meta do que as ferramentas que você usa. A ferramenta, ela é um artifício para você poder explorar o seu potencial como excelente naquilo que você faz. Se você der a melhor ferramenta na mão de um marceneiro ruim, ele não vai fazer um bom móvel. Mas se você der um martelo e um prego para um artista, ele vai fazer um móvel maravilhoso. Então, o bom vendedor é aquele que consegue associar as suas características de comunicação, saber entender o produto e usar isso como automotivação para ele se superar. Falar assim, eu não tenho que bater minha meta para mostrar para o meu colega do lado que eu bati minha meta. Eu tenho que bater minha meta para eu me superar. Porque a maior superação que um ser humano tem é a superação de si mesmo. É a superação dos seus medos, que você fez hoje a leitura desse poema maravilhoso do Carlos Drummond de Andrade. É a superação do medo que é inato, que está dentro de cada ser humano. Que é o nosso grande demônio, não é? É o medo. É o grande demônio e, ao mesmo tempo, é o que nos manteve vivo para que a gente chegasse até aqui. Sem dúvida. Porque se a gente não tivesse medo do fogo, a gente teria morrido queimado. Se não tivesse medo da altura, teria se jogado de um prédio. Então, é o medo que mantém a gente vivo. Mas o medo em excesso mantém a gente parado. E muitos vendedores têm medo da mudança. Tem vendedores que, para não correr o risco de ganhar 5 mil, continuam ganhando 2 mil. Então, quer dizer, a questão do valor... Não importa se o vendedor ganha 10 mil, se ganha 500 reais ou se ganha 1 milhão. A essência do vendedor é sempre criar uma trava mental. Então, por exemplo... eu não mereço, né? É exatamente. Eu não posso, eu não mereço, eu não quero. São as 3 negativas que fazem uma pessoa impedir o sucesso profissional dela. Então, você cria uma trava mental. Como é que funciona a trava mental? A pessoa está acostumada a viver, por exemplo, com 2 mil reais. Se chegar no meio do mês... e essa pessoa tiver vendido 2 mil reais, ela gerou 2 mil reais de comissionamento, o mês dela vai parar. Vai acontecer alguma coisa que vai travar o mês. Mas também, Donato, esse medo, ele não é um bloqueio, porque a pessoa não encontrou ainda o caminho dela, porque às vezes ela está como uma mosca querendo passar através do basculhante, né? E não está vendo a fresta por onde ela poderia voar. Exatamente. Existem 2 situações distintas. É muito legal essa pergunta sobre o medo. Basicamente, existem 3 medos no ser humano, que diferencia o ser humano dos outros animais. Os animais só têm medo da morte, ponto. O ser humano tem medo de morrer, de ser preterido ou humilhado, ou medo de perder o controle. Todo ser humano tem esses 3 medos. Então, o que acontece? Uma coisa é a pessoa que ainda não encontrou o caminho, e aí ela tem medo, porque ela ainda não encontrou o caminho, que é exatamente isso que você falou. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde você quer chegar, como é que você vai saber se você está no caminho certo ou não? Esse é um questionamento. Mas tem outro questionamento que é ainda pior. É a pessoa que encontrou o caminho. Só que o caminho que ela encontrou é um caminho que não é próspero. Mas a rotina faz com que ela mantenha esse caminho. É isso que a gente chama de trava mental, que é quando você está no seu caminho, mas você está tão fechado nele que você não consegue perceber que existe algo além do muro, entendeu? Existe alguma coisa que vai preencher a sua vida. E eu não estou falando de religião, eu não vou nem entrar em crenças religiosas. Quando você trabalha com um objetivo claro e você faz um acerto, você comemora aquilo internamente porque você sabe que aquele primeiro objetivo que você venceu, ele está no caminho do seu sucesso. Quando você não sabe para onde você está indo e você faz um grande negócio, aquilo não te preenche completamente. Donato, o nosso diretor já falou aqui que nós temos um pouquíssimo tempo para encerrar esse primeiro bloco, mas eu fico muito triste porque vendo você falar e ouvindo você falar é muito gratificante. Eu vou ter que lhe interromper, infelizmente, com um pesar muito grande, porque tem uma visita aí chegando. Quem é Ariel? É a pergunta da Jararaca. Ai, meu Deus. Olha só, a gente partiu de um assunto tão interessante que você estava dissertando para a pergunta da Jararaca, mas depois a gente retoma... A pergunta da Jararaca dá medo. Dá medo, olha aí, mais medo. E não por acaso o poema do Drummond era sobre o medo. Olha que coisa. Por isso que eu digo que é o plano espiritual que dirige esse programa.
Mas a pergunta da Jararaca, que ela quer saber e você vai responder no próximo bloco, você vai responder no próximo bloco a pergunta e depois a gente volta a esse tema rapidinho e volta para os seus projetos, que eu quero saber, nesse período, tudo sobre isso. Donato, a Jararaca quer saber, o que motivou a sua saída da casa do corretor? Você vai responder isso depois do comercial. Segura Brasil. O programa Segura Brasil tem o apoio cultural de Egea Consultoria e Corretora de Seguros, Companhia de Vidas e Grupo Divine.